Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Bom, agora eu vou trazer para vocês uma retrospectiva de 2024. Tentar abordar aqui as principais alterações, as principais decisões, os principais tópicos que mexeram com o direito tributário no ano de 2024. E eu quero começar pela jurisprudência. Nós tivemos muitas alterações jurisprudenciais em 2024, nós tivemos muitas decisões que foram cruéis com o contribuinte e muito favoráveis ao fisco. Não é choro de perdedor, mas uma coisa é fato. O do ano de 2024 é um ano para ser comemorado pelas fazendas, porque os contribuintes amargaram derrotas importantes. Mas sempre para distorcer a ordem das coisas, eu começo falando de uma vitória do contribuinte. Em dezembro de 2023, foi proferida uma decisão, e aí, Gabriel, mas não é retrospectiva de 2024? Mas eu preciso começar com 2023, porque essa história começou em 2023 e terminou em 2024. Em dezembro de 2023, o contribuinte foi bem sucedido no julgamento do tema 1125 pelo STJ, tema repetitivo 1125, que determinou a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Gabriel, mas essa decisão então é de 2023, né? A decisão é de 2023, mas efetivamente o STJ modulou os efeitos da exclusão do ICMS em substituição tributária, do PIS e da COFINS, né? Garantindo aos contribuintes que já haviam ingressado com ação judicial o direito da aplicação retroativa dessa decisão. Ou seja, tecnicamente, o STJ entendeu que a decisão só valeria para o futuro, ou seja, a partir de 14 de dezembro de 2023. Entretanto, os contribuintes que já haviam ingressado com essa discussão, quer seja na esfera judicial, quer seja na esfera administrativa, tiveram garantido o seu direito de excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. E cá entre nós, foi uma decisão muito favorável, mas uma decisão também muito justa. Por quê? Porque o ICMS em substituição tributária nada mais é do que um sistema de recolhimento do tributo. Não é um novo ICMS. Não é um ICMS diferente. É o próprio ICMS que ele está sendo recolhido antecipadamente em substituição tributária, antecipando uma venda que vai acontecer ou não, mas de uma venda que vai acontecer no futuro. Então, o ICMS em substituição tributária é só uma sistemática de recolhimento. E por ser só uma sistemática de recolhimento, foi aplicado o tema 69 da repercussão geral, que é a famosa tese do século. Então, no mesmo caminho, foi excluído o ICMS em substituição tributária da base de cálculo do PIS e da COFINS. Beleza? Então, começamos 2024 com uma modulação favorável. Entretanto, ainda aproveitando dessa discussão de teses filhotes, o STJ julgou a exclusão do ISS do PIS e da COFINS. A exclusão do ISS, do PIS e da COFINS foi uma discussão gerada efetivamente pela tese do século. Então, voltando aqui só para a gente entender, né? A tese do século, tema 69, foi a exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS, em que o STF entendeu que o ICMS não pode integrar o conceito de faturamento. Por quê? Porque o ICMS é uma verba transitória, é um valor que entra na conta da empresa comercial e sai para o Estado, ou seja, quando a empresa comercial emite uma nota fiscal, ela coloca o valor do ICMS na nota fiscal, o contribuinte, de fato, ou seja, o consumidor final, ele paga o valor da nota, a loja pega esse valor e entrega para o Estado. Então, é uma receita transitória. Por ser uma receita transitória, não pode estar incluída na base de cálculo do PIS e da
COFINS. Então, nós advogados fizemos o quê? Pegamos a tese e falamos, olha, a mesma coisa deve ser aplicada no ISS. O ISS também tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque o ISS também é transitório. Quando a empresa, a prestadora de serviço, um hotel, por exemplo, ela joga o ISS na nota fiscal, o consumidor final paga o valor da nota e aquele ISS ele vai ser transportado para os cofres do município. Então, a receita transitória é da mesma forma. Esse assunto, então, foi a julgamento no STF. O tema 118 da repercussão geral, recurso extraordinário 592-616. Tá? Esse recurso ele começou a ser julgado lá em 2020, né? E efetivamente, nesse caso concreto, nós tivemos o início do julgamento em 2020, a continuidade em 2024, tá? No caso concreto, originário da 4ª região, do TRF da 4ª região, foi validado o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e no STF a alegação é de que seria inconstitucional. O relator, que já está aposentado, foi o ministro Celso de Mello. Ele votou pela exclusão do ISS do PIS e da COFINS. Ele considerou que esse valor não faz parte do patrimônio do contribuinte. Seria a mesma lógica, né? Quem acompanhou o relator à época foi o ministro Lewandowski, que também está aposentado, a ministra Rosa Weber, que também está aposentada, e a ministra Carmen Lúcia. O ministro Dias Toffoli, ele abriu divergência, entendendo pela incidência do ISS, pela inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque o ISS integra o patrimônio da empresa, e o seu voto foi acompanhado pelos ministros Fachin, Alexandre de Moraes e ministro Luiz Roberto Barroso. Então, nós tivemos ali, nesse julgamento que aconteceu em agosto de 2024, o ministro Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia e o ministro Celso de Mello, contra a incidência, ministros Fachin, Moraes, Luiz Roberto e Dias Toffoli, pela incidência, tá? E aí, galera, assim, a gente tem um problema, né? Por quê? Porque efetivamente nós não tivemos uma conclusão efetiva, porque o julgamento ele continuou. O ministro Gilmar Mendes acompanhou a divergência, né, do ministro Dias Toffoli, e o ministro André Mendonça votou favorável aos contribuintes. Então a gente chega em 2024, dezembro de 2024, com um empate de 5-5, restando apenas o voto do ministro Fux para decidir se o ISS estará incluído ou não na base de cálculo do PIS e da COFINS. Olha, a expectativa ela é favorável aos contribuintes, tá? A expectativa é favorável porque o ministro Fux ele efetivamente tem um entendimento que historicamente é favorável aos contribuintes, mas a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? Então eu só queria deixar aí claro que o tema 118 ele está pendente de julgamento, avançou bastante. A Gabriela não resolveu nada. Bom, não resolveu nada, mas ele já avançou bastante e agora a gente tem que aguardar aí esse empate de 5-5 com a expectativa da decisão do ministro Fux. Beleza, gente? Tá tranquilo? Tá favorável? Maravilha, maravilha. Um outro assunto, ainda na discussão dessas benditas teses filhotes, né? É que o contribuinte é muito criativo,
né? O contribuinte ele é muito criativo. E ele, então, começou a discutir as variantes, as variáveis, né? Dentre elas, a possibilidade de exclusão de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. Ou seja, a lógica seria invertida da tese do século. Ou seja, se não pode incluir ICMS na base de PIS/COFINS, PIS/COFINS também não pode estar na base de ICMS, tá? Eu sempre fui contra essa tese. Por quê? Porque efetivamente o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias. E a base de cálculo do ICMS é o valor da operação. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação. Entretanto, e aí é um ponto muito relevante, no caso do PIS/COFINS, a base de cálculo é o faturamento, que não tem nenhuma relação com o valor da operação. Então eu sempre defendi que a tese que se aplicava no julgamento do tema 69 não poderia ser aplicado de forma diferente no caso, de forma invertida no caso do ICMS. Não seria possível essa aplicação. Essa aplicação estaria, então, equivocada, na minha singela opinião. E aí, galera, o que aconteceu? Essa aplicação é tão equivocada que o STJ precisou julgar esse assunto. E no mês de dezembro de 2024, no dia 11 de dezembro, o STJ manteve a jurisprudência que até então era aplicada, no sentido de que a tese do século não se aplica no caso concreto, tá? Porque a base de cálculo do ICMS é o valor da operação. E o valor da operação significa que o valor da mercadoria não é limitante. Você tem que aplicar todas as condições exigidas do comprador para a concretização do negócio. Então, como o PIS e COFINS são repassados economicamente ao consumidor final, né? Nesse caso, o repasse ele é um repasse legal e não é um repasse simplesmente econômico. Então o STJ firmou a tese no sentido de que a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação. Por quê? Porque efetivamente a base de cálculo do ICMS é o valor de venda da mercadoria. A base de cálculo do ICMS é o valor de venda da mercadoria. Beleza, galera? Então, presta atenção. Assunto importantíssimo, diga-se de passagem, tá? Hoje está pacificado. Beleza, galera? Tranquilo? Joia? Fácil? Legal. Bom, nós tivemos uma outra decisão importantíssima em matéria tributária. Saindo dessa discussão de ICMS, PIS/COFINS, ISS, PIS/COFINS, essa discussão de base de cálculo, que é um negócio que parece eterno, né? O STJ julgou o recurso especial, anota aí que é importante, 1.798.667 da Paraíba, 1.798.667 da Paraíba. E esse julgamento reconheceu a prevalência do artigo 147 do CTN até a notificação do lançamento. O que significa isso? Significa dizer que o contribuinte ele pode apresentar a declaração retificadora durante a fiscalização, desde que essa retificadora seja antes da notificação do lançamento. Ou seja, o STJ entendeu
que a declaração do imposto de renda apresentada pelo contribuinte representa o autolançamento. Isso é suficiente para a constituição do crédito tributário, cabendo ao fisco homologar ou não. Então preste bem atenção. Para o STJ, a declaração retificadora ela tem a mesma natureza e efeito da declaração original, refletindo informações mais atualizadas. Essa jurisprudência ela é muito importante porque até esse julgado, o entendimento preponderante nos tribunais era no sentido de que a declaração retificadora transmitida após o início do procedimento fiscal, ela não poderia produzir efeitos. Esse entendimento foi adotado com base no artigo 895 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018. Tá? Esse novo precedente ele garante a aplicação do artigo 147, parágrafo 1º do CTN, autorizando a retificação da declaração desde que haja erro e a retificação ocorra até a notificação do lançamento. Gente, olha só, essa decisão ela é muito importante. Por quê? Porque o STJ havia decidido, no julgamento do recurso especial 1.149.022 de São Paulo, 1.149.022 de São Paulo, o STJ havia decidido quais eram os requisitos para a caracterização da denúncia espontânea. O STJ então entendeu que a denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte confessa a prática da infração e paga o débito antes que o fisco inicie qualquer procedimento de cobrança. Percebe? Nesse caso, o entendimento do STJ era limitador. Ou seja, para o STJ, foi definido que o débito então tinha que estar declarado, o pagamento do débito declarado tinha que ser feito até o vencimento, a declaração tinha que ser retificada antes de qualquer procedimento da administração tributária e a diferença do tributo tinha que ser pago na mesma data da retificação. A decisão nova do STJ, ela, claro, ela não aborda a denúncia espontânea especificamente. Entretanto, ela garante a declaração retificadora durante o processo de fiscalização, o que impacta na interpretação da denúncia espontânea. Percebe? Então, veja, há ali um alinhamento dos interesses entre fazenda e contribuinte, garantindo que o contribuinte de boa fé possa retificar por erro. Porque às vezes o contribuinte não percebe que errou. Inicia-se a fiscalização e o contribuinte fala, caramba, eu preciso corrigir isso. Nesse caso, a gente tem um caminho muito relevante, porque esse caso garante que o contribuinte efetivamente corrige a obrigação acessória, então ele afaste a multa, pelo menos a punitiva. Porque aqui a gente tem uma outra discussão, que essa não está consolidada ainda. A denúncia espontânea se mantém? Eu entendo que não. Mas o meu entendimento é irrelevante. Mas, pelo menos, o contribuinte ao retificar demonstra boa-fé e afasta, nesse caso, a multa punitiva, sendo mantida só a multa moratória, na minha opinião. Mas veremos as cenas dos próximos capítulos, né? Veremos as cenas dos próximos capítulos. Mas é, sem sombra de dúvidas, uma decisão que merece a nossa atenção, né? É, sem sombra de dúvidas, uma decisão altamente relevante. Belezinha, galera? Tranquilinho? Fácil? Bom,
efetivamente, senhoras e senhores, a gente tem uma outra decisão importantíssima no STF. Essa decisão de outubro de 2024. O STF afastou a incidência do imposto de renda do doador no caso de adiantamento de herança. Tá? A primeira turma do STF entendeu que nesse caso não houve acréscimo patrimonial e por não ter havido acréscimo patrimonial não poderia haver a incidência do imposto de renda. Essa discussão ela foi adotada no recurso extraordinário 1439539, 1439539. E a discussão é a seguinte. O indivíduo decide doar bens e direitos em valor de mercado para os seus filhos, adiantando a herança. Então eu tenho lá o imóvel, o indivíduo tem um imóvel lá no imposto de renda, declarado em 100 mil reais, ele vale 1 milhão, ele doa para os filhos como adiantamento de herança 1 milhão de reais. Tá? E aí a discussão foi a seguinte, incide ou não incide imposto de renda nesse caso? Tá? O STF entendeu que a incidência do imposto de renda acarretaria uma bitributação, porque nesse caso já haveria a incidência do ITCMD. Tá? Então o STF entendeu que não incide imposto de renda no caso de adiantamento de herança. Essa decisão é muito importante, tá? Mas ela é muito, muito, muito importante mesmo. Por que essa decisão é muito importante? Porque essa decisão ela traz um conhecimento, um alívio para aquele que está doando, e eu confesso que eu não concordo com ela. Tecnicamente falando, explico por quê. O fato gerador do TCMD é doação, o fato gerador do imposto de renda é o ganho de capital. O que você tem aqui é uma possibilidade de planejamento tributário muito grande. Porque se o pai doa para o filho, como adiantamento de herança, um imóvel que está subavaliado, quando o filho for vender, e ele doa valor de mercado, quando o filho for vender, ele vai pagar o ganho de capital sobre o valor da venda e o valor que ele recebeu. Ou seja, criou-se um gap de tributação enorme. Lembra do exemplo dos 100 mil? O pai tem um imóvel declarado a 100 mil reais, esse imóvel é doado para o filho a 1 milhão de reais. O filho vende por 1 milhão e 200, ele vai pagar imposto de renda sobre ganho de capital de 200 mil. E não sobre a diferença de 100 mil para 1 milhão e 200. Essa diferença de 100 mil para 1 milhão morreu, se perdeu, não vai acontecer mais. Eu entendo, veja, que o doador, aí eu acho que o argumento é viável, o doador ele não tem aumento patrimonial. Pelo contrário, o doador ele tem decréscimo patrimonial. Então não tenho nenhum fato tirador de imposto de renda. Eu posso até discutir dessa forma. O doador ele tem um decréscimo patrimonial. Ele diminui o patrimônio. Então para ele sequer incidiria o imposto de renda, na minha opinião. Para ele sequer incidiria o imposto de renda. Mas o entendimento do STJ foi que realmente não é devido esse imposto pelo decréscimo patrimonial e pelo fato de haver a doação. Então é o fato gerador do imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. Tranquilo, gente? Belezinha? E outra decisão relevantíssima no STJ foi o julgamento do tema 1134. Tema 1134 de recursos repetitivos. Olha, o tema 1134 de recursos repetitivos ele é de uma relevância absurda. Principalmente levando-se em consideração aqueles que discutem tributos municipais. Gente, o artigo 130 do Código Tributário Nacional prevê que na alienação de bens imóveis, o adquirente ele responde pelos tributos anteriores à alienação. Pois bem, até aí ok, ninguém discute. O parágrafo único, tributos próprio terreno, tá? Tributos próprio terreno, tributos que seguem o bem. O parágrafo único, ele diz que se você arremata esse imóvel em asta pública, ele vem sem dívidas, porque todos os tributos deverão ser subrogados no preço. É o que está escrito lá.
Pois bem, foi consolidada uma jurisprudência absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. No sentido de que, se no edital da asta pública estiver previsto que há dívidas, o arrematante ele está ciente das dívidas, então as dívidas são transferidas para o arrematante. Essa jurisprudência sempre foi absurda, mas consolidada. Então o indivíduo comprava o imóvel em asta pública, pagava o valor da asta, e logo depois vinha lá o presentinho para ele, que era o IPTU anterior à asta. Quando, na verdade, a asta pública é aquisição originária de propriedade, não deveria haver dívida nenhuma. Pois bem, o STJ finalmente acabou com essa bagunça. Ao julgar o tema 1134 dos recursos repetitivos, o STJ reafirmou a aplicação do artigo 130, parágrafo único do CTN. Ou seja, felizmente, o STJ decidiu favorável ao contribuinte. E felizmente, o STJ afastou a responsabilidade tributária dos tributos anteriores à arrematação, no caso da arrematação em asta pública de bens imóveis. Cá entre nós, é um avanço jurisprudencial que traz uma segurança jurídica para aquele que arremata imóveis em asta pública. Afinal de contas, o artigo 130, parágrafo 1º do CTN, parágrafo único, do CTN, nunca previu que o edital fosse capaz de atribuir responsabilidade. E mais, a responsabilidade tributária decorre da lei. Se a lei não prevê, o edital não pode fazê-lo. Portanto, senhoras e senhores, o tema 1134 do STJ é um tema que merece atenção. É mais uma vitória do contribuinte, mais um motivo para se comemorar. Porque, efetivamente, ao arrematar o imóvel em asta pública, hoje a dívida não será transferida para você, adquirente. Belezinha? Bom, vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui nessa nossa retrospectiva 2024, eu separei mais alguns assuntos que eu reputo importantíssimos, que nós tivemos alteração na jurisprudência ou mesmo a consolidação da jurisprudência em 2024. E um deles é o julgamento pelo STF do recurso extraordinário 736090. Recurso extraordinário 736090. Nesse recurso extraordinário, o STF julgou o tema 863 da repercussão geral, o tema 863 que discutia a limitação da multa qualificada em razão de sonegação fiscal, fraude ou conluio, tendo em vista o seu confronto com o princípio do não confisco, ou seja, da vedação ao confisco. O STF finalmente julgou esse assunto, que estava pendente há muitos anos, e o STF firmou o entendimento no sentido de que até que seja editada a lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio é limitada a 100% do débito tributário, podendo ser de até 150%, caso se verifique a reincidência definida lá na Lei 9.430, artigo 44, parágrafo 1º. Ou seja, o STF entendeu que deve haver a razoabilidade na aplicação da multa. Não é possível a aplicação do percentual de 150% imediatamente. Deve haver, efetivamente, a reincidência para que essa multa de 150% seja aplicada. Ou seja, é uma decisão muito interessante do STF, porque esse assunto foi discutido durante muito tempo. Afinal de contas, quando a gente fala do princípio do não confisco, o que se busca, na verdade, é a aplicação da razoabilidade no direito tributário.
E afinal de contas, é razoável uma multa que é mais interessante que o próprio tributo, sendo aplicada de pronto pelo simples achismo do fiscal, que naquele momento identifica aquela conduta como sendo uma conduta dolosa? Na verdade, a prática dolosa ela vai ser caracterizada assim, a multa de 150% vai ser caracterizada e aplicada assim, desde que ocorra a reincidência. Se não ocorrer a reincidência, obviamente, não é cabível, não é possível a aplicação dessa multa, né? Portanto, eu acho que esse julgamento é um julgamento que merece nossa atenção, tema 863, e vale a pena você guardar esse tema aí no seu rol de julgamentos importantes do ano de 2024, tá? Porque é uma limitação muito importante no tocante à aplicação do princípio do não confisco, tá bom? Beleza? Bom, na sequência, eu sempre acho importante a gente falar dos julgados do STF, voltando, né, aqui a falar sobre os impostos em espécie. O STF, agora em dezembro de 2024, já formou maioria para afastar a incidência do imposto de transmissão, causa-mortes e doação sobre os planos de VGBL e PGBL, ou seja, sobre qualquer previdência privada. Esse é o julgamento do recurso extraordinário 1363013. 1363013. O STF, então, já tem maioria para afastar a incidência do ITCMD, tanto sobre os planos VGBL quanto PGBL, tá? Esse julgamento ele é muito interessante porque efetivamente havia uma distinção entre VGBL e PGBL, né? Havia um entendimento no sentido de que o VGBL tinha natureza securitária, portanto não seria fato gerador do ITCMD, porque não entra no conceito de herança, e o PG seria investimento de longo prazo, o PGBL seria investimento de longo prazo, então seria tributado, né? Esse julgado que entendia pela distinção entre VG e PG foi originário do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e o assunto bateu no STF, e o STF, por sua vez, seguindo aí a relatoria do ministro Dias Toffoli, considerou inconstitucional o ITCMD sobre ambas as modalidades, né? O argumento foi que, na verdade, os beneficiários têm um direito próprio decorrente de contrato e não um direito de transferência do patrimônio do falecido. O ITCMD ele incide sobre o direito de transferência do patrimônio do falecido. Então, necessariamente nesse caso, o evento morte ele é necessário para que haja o repasse dos direitos aos beneficiários, mas isso não faz com que esse evento morte, né, se caracterize como um evento que gera a transmissão causa mortes, né? E o ministro Dias Toffoli ele ainda aprofundou o conceito no sentido de que, quanto ao PGBL, se o titular ele vem a falecer, o plano ele tem caráter de seguro de vida. Ele deixa de ser um investimento de longo prazo para ter natureza de seguro de vida, né? Então, nesse caso, ele não poderia ser tratado de forma diferente. Não poderia ser tratado de forma diferente, né? Então, deveria ser aplicado, nesse caso, o previsto no artigo 794 do Código Civil, que é expresso no sentido de que as importâncias repassadas aos beneficiários não integram o inventário. Aquilo que foi repassado ao beneficiário não integra o inventário. Então, com esse entendimento, no julgamento do recurso extraordinário 1363013, o STF joga uma pá de cal no assunto e afasta a incidência
de ITCMD, sobre VGBL e sobre PGBL. Beleza, galera? Joinha? Esse julgado é muito interessante para planejamento sucessório, né? Para quem atua com planejamento sucessório. Então é fundamental que você lembre que esse julgamento de fato aconteceu, tá? Outro ponto interessante, outro julgado interessante, é um julgado no STJ. Esse julgado eu comentei aí em todas as minhas redes sociais, inclusive, que foi o agravo no recurso especial, agravo no RESP, número 2621-584 do Rio de Janeiro. Agravo no RESP 2621-584 do Rio de Janeiro. Esse agravo no RESP foi muito relevante no tocante à discussão do princípio, da aplicação do princípio da não cumulatividade ao ICMS. O princípio da não cumulatividade é um princípio de aplicação obrigatória ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Princípio esse que garante o direito ao creditamento na operação seguinte do imposto recolhido na operação anterior. Significa dizer que quando uma loja compra um determinado produto para revenda, o ICMS incidente naquela operação de entrada, ele gera um crédito para ser compensado na operação de saída. Ou seja, se eu estou comprando um copo para vender e eu paguei R$10 nesse copo, o ICMS é 20%, ou seja, eu paguei R$10, o ICMS é 20%, eu tenho R$2 de crédito. Esse crédito vai ficar na minha contabilidade. Quando eu vender o meu copo a 15, por exemplo, e eu tiver que recolher R$3, porque é 20% na saída, eu vou abater com esses dois que foram recolhidos na operação anterior. Então, o direito ao creditamento, ele é um direito que é garantido com relação ao imposto recolhido na operação anterior. Só que no caso do ICMS, a gente tem uma discussão interessante com relação aos fabricantes. Quais os insumos que a indústria pode utilizar como crédito? Quais os insumos que podem gerar crédito para a indústria? São os insumos que se consomem na produção. Esse sempre foi o entendimento do judiciário. Essa sempre foi a interpretação acerca do assunto. Ou seja, se o insumo ele se converte no produto final, dá direito ao creditamento. E aí eu sempre uso o exemplo da energia elétrica, né? A energia elétrica, o direito ao creditamento da energia elétrica pela indústria, ele é garantido na própria Lei Candir, na própria Lei Complementar 87 de 96, isso está lá expresso. Só que é somente a energia elétrica utilizada no maquinário destinado à produção. A energia elétrica da área administrativa não dá direito a crédito. Então só a energia elétrica do maquinário que vai gerar esse direito ao creditamento. Beleza? Pois bem, aí a gente vai encontrar um outro problema, né? A indústria de óleo e gás, ela sempre questionou os seus insumos, que são muito caros. Esses insumos da indústria de óleo e gás são de valor muito elevado, normalmente em dólar. O dólar tem uma cotação muito elevada no momento atual no Brasil. E aí que está o ponto. A discussão que chegou no STJ foi a discussão acerca do direito ao creditamento do produto intermediário. Na verdade, o fluido de perfuração. Quando uma petrolífera vai perfurar um poço, ela precisa usar um fluido para que a broca perfure esse poço. E aí a discussão foi, esse fluido que é caro, pode gerar um crédito? Os estados diziam que não, porque esse fluido ele não se transformava no produto final. Ele sequer tocava o produto final, que é o óleo a ser explorado, a ser extraído. O STJ, então, ele reviu essa situação. O STJ, ele entendeu que é legal o aproveitamento dos créditos de ICMS na compra de produtos químicos para a fabricação do fluido de perfuração, utilizados nas atividades fins da sociedade empresária, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que se comprove a sua essencialidade, desde que se comprove que ele é necessário.
que não há como você você perfurar sem utilizar esse fluido. Então, é uma decisão bastante interessante, né? Que impacta diretamente na cadeia produtiva do petróleo. Então, essa decisão, inclusive, ela abre portas para que outros insumos possam ser objeto de discussão. Porque é uma decisão que não fixa na lógica daquilo que se converte no produto final. Pelo contrário, é uma decisão que se fixa na lógica da essencialidade, que faz com que essa decisão aproxime muito o ICMS de PIS/COFINS, que também pode ser não cumulativa, dependendo do regime de tributação, mas lá a lógica é o creditamento do que é essencial. Aqui, a jurisprudência do STJ foi muito parecida. Tá? Muito parecida. Mas a gente não pode confundir a não cumulatividade do ICMS com a não cumulatividade do PIS/COFINS. A não cumulatividade do ICMS é o crédito físico. A não cumulatividade, de PIS/COFINS é o crédito financeiro. Então, são lógicas de não cumulatividade diferentes. Lógicas de não cumulatividade que não se confundem. Tá tranquilo, gente? Tá beleza? Tá fácil? Legal, legal. Então, presta bastante atenção. Quando a gente fala de STJ, nós tivemos mais uma decisão favorável ao contribuinte, que eu gostaria de citar, que é com relação à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão. O STJ, ele adotou um posicionamento que você não pode interpretar de forma equivocada. Deixa eu explicar melhor. A isenção, nos termos do artigo 111, inciso 2 do CTN, ela será sempre, em qualquer hipótese, interpretada literalmente. A isenção será sempre, em qualquer hipótese, interpretada literalmente. Porque a isenção, ela decorre da lei. Se o judiciário estende a isenção ou restringe, o judiciário ele está, na verdade, invadindo a atribuição do legislativo. Por isso, o 111, inciso 2 do CTN é claro no sentido de que a isenção deve ser interpretada literalmente. No tocante à isenção do imposto de renda por doença grave, esse assunto tem sido muito debatido, muito discutido, porque com a internet as pessoas divulgam esse direito, uma fala com a outra e tal. E a jurisprudência do STJ tem sido cada dia mais extensiva. E o STJ julgou, em 2024, os embargos de declaração no agravo interno no recurso especial, número 21.18.943. 21.18.943 do Rio Grande do Sul. E o STJ entendeu que a alteração da gravidade da doença não afasta o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Ou seja, a pessoa tem, no caso concreto, tinha cardiopatia, doença moléstia grave, né? E ela teve uma melhoria geral do seu quadro. Então, nesse caso especificamente, ela perderia o direito da isenção em razão dessa melhoria? Porque, veja, a pessoa tinha uma cardiopatia grave, fez uma cirurgia e reduziu o seu risco de vida. Essa pessoa continua tendo direito à isenção? Continua tendo direito à isenção. E nesse julgado, o STJ reforça a súmula 627, que diz que o contribuinte faz jus à concessão ou manutenção da isenção do imposto de renda, não se exigindo a demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva. Então a pessoa tem direito à isenção do imposto de renda, independentemente de ter ou não os sintomas, de ter ou não melhorado o seu quadro geral, de ter ou não a doença deixado de ser grave. Uma vez que efetivamente a pessoa foi diagnosticada, não há que se falar na cobrança do imposto de renda sobre pensão e sobre aposentadoria. Beleza, galera? Tranquilo? Legal? Joia? Maravilha, maravilha. O STJ também entendeu, e é um julgamento bem interessante, que no tocante ao regime do Simples Nacional,
as empresas optantes pelo Simples Nacional, ou seja, microempresas e empresas de pequeno porte, que se enquadram como Simples Nacional, ao fazer essa opção, elas não têm que recolher a Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Empresas do Simples Nacional não pagam Condecine. Por quê? Porque a Lei Complementar número 123 de 2006, ela prevê todos os tributos que incidem no Simples Nacional de forma unificada. E a lei não prevê a Condecine. O artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006, que é a que regulamenta o Simples Nacional, não prevê a incidência da Condecine. Se ela não prevê a incidência da Condecine, a Condecine não se aplica. A Condecine não incide para as empresas optantes pelo Simples Nacional, ok? Repito, a Condecine não incide para as empresas optantes pelo regime do Simples Nacional, tá bom? Bom, e aí a gente sai do STJ e vai de novo para o STF. O STF adotou uma decisão muitíssimo interessante no julgamento do tema 1174 da repercussão geral. O tema 1174 da repercussão geral abrange a incidência da alíquota de 25% de imposto de renda exclusivamente na fonte sobre pensões e proventos de fontes situadas no país percebidos por pessoas físicas residentes no exterior. O caso concreto é o seguinte: a pessoa ela é aposentada no Brasil, esse ser humano mora fora do Brasil. Esse ser humano não é residente no Brasil, tá? A discussão foi publicada lá no informativo 1155, porque quando é feito o pagamento para um não residente, o IR-fonte que é retido é de 25%. E a discussão foi: quando o indivíduo está no Brasil, o IR-fonte não é 25%. Por que para aquele que não é residente o IR-fonte é de 25%? O STF, então, no julgamento do tema 1174, entendeu, que é inconstitucional, nos termos do artigo 7º da Lei 9779 de 99, com as atualizações posteriores, dos rendimentos de aposentadoria e de pensão pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para residentes ou domiciliados no exterior, a incidência do imposto de renda é de 25%. Por que o nosso querido STF entendeu que é inconstitucional essa cobrança, essa retenção na fonte do imposto de renda de 25%? Por quê? Gente, a lógica é muito mais simples do que você imagina. É só você pensar no princípio da isonomia, que é um dos pilares do direito tributário. Como pode um brasileiro que reside no Brasil ter uma tributação diferente daquela que do brasileiro que não reside no Brasil? No caso concreto, foi uma discussão de uma brasileira que residia em Portugal, recebia um salário mínimo de aposentadoria pelo RGPS, Melhor de Previdência. E por que ela tem que sobre 25%? O contribuinte não tem que aplicar a declaração de imposto de renda no Brasil e a Receita então dizia: olha, já que a pessoa não tem que declarar imposto de renda, é 25%. Gente, essa cobrança ela viola não só a progressividade, como também o confisco. Por quê? Porque efetivamente, quando o brasileiro recebe, ele não tem essa retenção na fonte. Quem mora no país está sujeito à alíquota progressiva. Então, além disso, quem mora no Brasil tem direito à dedução. Quem mora fora não tem direito à dedução. Portanto, a isonomia
foi frontalmente violada com este tipo de cobrança. Percebe? Então preste bem atenção. É inconstitucional a incidência do imposto de renda, a retenção do imposto de renda de 25% para aqueles não residentes no Brasil, tendo em vista que tal exigência viola o princípio da isonomia, uma vez que o brasileiro paga alíquota progressiva e tem direito à isenção do imposto de renda. Beleza? Justo? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Bom, ainda dentro de 2024, nós tivemos algumas decisões muito interessantes com relação a processo tributário, tá? E aí você vai falar, pô, Gabriel, mas processo tributário é relevante? Extremamente. O STJ, ele adotou um entendimento, consolidou um entendimento que já vinha lá de 2023, e aí, assim como eu falei da tese, né, do ISS PiscoFins, é importante eu também falar sobre esse assunto. Porque o STJ entendeu em 2023 e consolidou em 2024 que é possível, na execução fiscal, a substituição da fiança bancária pelo seguro-garantia, desde que, claro, sejam observados os requisitos formais para garantia. Você fala, Gabriel, mas não é a mesma coisa fiança bancária por seguro-garantia? Não, a fiança bancária ela é mais segura que o seguro-garantia, né? Então, o STJ consolidou o entendimento de que é possível. Beleza, gente? Tranquilo? Legal? Show de bola. Bom, pessoal, além disso, nosso queridão STJ adotou mais um entendimento interessantíssimo. No julgamento do RESP 2128785 do Rio Grande do Sul. RESP 2128785 do Rio Grande do Sul. Nesse RESP, o STJ entendeu que o DIFAL do ICMS, diferencial de alíquota do ICMS, não integra a base de cálculo de PIS e COFINS. Na mesma lógica do ICMS em substituição tributária, o DIFAL do ICMS nada mais é que ICMS. Se o DIFAL do ICMS é ICMS, ele não pode, obviamente, integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Porque são o mesmo tributo. O diferencial de alíquota nada mais é que o mesmo tributo. Tranquilo, gente? Belezinha? Show de bola. Mais uma derrota nós tivemos no STJ em 2024. Foi o julgamento do tema 1240 dos recursos repetitivos. No julgamento do tema 1240 dos recursos repetitivos, o STJ entendeu que incide, ou melhor, que na base de cálculo do imposto de renda e da CSLL deve ser incluído o ISS, ou seja, o ISS compõe a base de cálculo do RPJ e da CSLL quando apurados no lucro presumido. Era mais uma tese filhote. E essa tese filhote era muito interessante, porque na verdade a lógica de faturamento é a mesma. E no lucro presumido, a base de cálculo do RPJ e da CSLL nada mais é do que o quê? A base de cálculo de RPJ e CSLL é um percentual sobre o faturamento. Então, o que a gente foi dizer? Foi falar, olha, não há que se falar em inclusão do ISS. Não há que se falar em inclusão do ISS. Essa foi a lógica apresentada pelo contribuinte. O STJ, particularmente, não curtiu muito a ideia e o STJ julgou contrário ao contribuinte o tema 1240 dos recursos repetitivos, dizendo que o ISS compõe a base de cálculo do
IRPJ e CSLL. Tá bom? Beleza? Fácil? Show de bola? Maravilha, maravilha, senhoras e senhores. Então vamos dar continuidade a nossa retrospectiva, né? Me sumiu a palavra agora. E agora eu queria abordar aí um último caso que é importante para que a gente possa exaurir a nossa retrospectiva, né? Bom, direito ao creditamento. Olha só como é que as discussões são doidas, né? O STJ, ele julgou a possibilidade de creditamento dos valores referentes ao ICMS-ST, substituição tributária, das contribuições PIS e COFINS não cumulativas. Esse julgado foi o tema 1231 dos recursos repetitivos. Tema 1231 dos recursos repetitivos. Os tributos recolhidos de substituição tributária não integram o conceito de custo de aquisição previsto no artigo 13 do Decreto 1598/77. Então, os valores pagos pelo contribuinte substituído a título de ICMS-ST não gera, no regime não cumulativo, crédito para o PIS e para a COFINS. Lembra que eu falei que PIS e COFINS podem ser cumulativos ou não cumulativos? Então, PIS e COFINS não cumulativos gera direito a crédito na operação seguinte daquilo que é essencial para a atividade. Não é daquilo que foi utilizado na operação anterior, mas é do insumo essencial. Então, o que o contribuinte foi dizer foi o seguinte: olha só, eu quero tomar crédito de PIS e COFINS do ICMS substituição tributária que foi antecipado. O STJ entendeu que não cabe esse direito ao creditamento, porque o recolhimento do tributo não é essencial à atividade, é uma obrigação a todos imposta. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, eu acho que com isso eu abordei as principais decisões tributárias do STJ em 2024 e também do STF. Eu acho que consegui fazer uma retrospectiva bem genérica, bem ampla. Agora, pode ter certeza que vem muita coisa por aí em 2025. Com a reforma tributária avançando, já temos ADI contra a reforma tributária promovida pelo Partido Verde. Muitas discussões serão travadas nos tribunais superiores no próximo ano. 2024 foi uma derrota para o contribuinte. Vamos torcer para que 2025 seja melhor. Esse inverno é longo. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e até 2025.